Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão, certo? E hoje a gente vai conversar com vocês, vai debater um pouco sobre contos etiológicos, passar para você sobre o que significa todos os caminhos até a gente chegar nos contos etiológicos. Então a gente vai passar por alguns assuntos que a gente quer passar para vocês. Eu tenho aqui ao meu lado convidada a professora Caroline Dantas, que é professora de reforço escolar aqui da cidade de Manaus, que é finalista do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e vai nos ajudar aqui hoje a debater esse tema. Tudo bem, professora? Tudo bom, professor Railson, e muito obrigada pelo convite também. Vai ser muito legal estar compartilhando aqui com você e também com nossos alunos aí do YouTube, para a gente falar um pouco sobre esse tema, né? De conto etiológico, o que é, será que eles já ouviram falar, será que eles já leram? Então estou bem curiosa com isso também, tá bom? Tá bom, também tô curioso. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. O primeiro assunto que a gente vai falar para iniciar esse caminho é sobre linguagem, pessoal. Linguagem, né? A gente vai destaca aqui tanto sobre linguagem, conversas, mas a linguagem, o que é extremamente, o que é isso, né? Então, a gente vai trabalhar aqui. Linguagem, ela pode ser, como a gente consegue ver, uma linguagem tanto verbal, pode ser não verbal e mista. Como assim, né? Verbal, não verbal e mista. Então, vamos ver exatamente o que seria cada um desses tipos de linguagem, tá bem, pessoal? Então, vamos começar. Meu nome é Railson Brandão, como eu destaquei. Sou acadêmico do 6º período de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Professor de reforço escolar, então eu já busco ajudar jovens do 6º ano, as suas dificuldades que tem nas disciplinas. E quero muito ajudar você a entender mais sobre esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Sou especialista em língua portuguesa, pós-graduação lá do Censo pela ESBAM, certo? E bacharel em ciência da computação, beleza? Então vamos continuar. O que são então exatamente essa questão de linguagem, pessoal? Vocês aí, o que imaginam ser linguagem? Vocês podem colocar aí nos comentários, né, professora? Para ter essa interação aqui com vocês sobre esse tema, certo? E alguns pontos que eu já vou colocar aqui para vocês é que a linguagem, como a gente vai ver aqui, ela é um processo comunicativo, só que pela qual as pessoas, como eu e você, aqui numa sala de aula, a gente interage um com os outros, certo? Então, numa conversa, numa cartinha, no bilhete, ou dúvidas que um coloca para o outro, ou simplesmente você não precisa, né, falar. Mas vamos lá, vamos primeiro à questão da linguagem verbal. O que seria, né? Professor, e tem um ponto também em relação sobre a linguagem, né? É um ponto sobre a comunicação, né? Nós usamos a linguagem para comunicar, não é mesmo? Verdade. Para você interagir com seus colegas da escola, com o professor, né? Então, e tem esse ponto da linguagem verbal mesmo. Então explica pra gente, professor Railson, o que é linguagem verbal? Certo, professora, muito bem colocada a questão da comunicação, né? E a linguagem verbal, como você colocou, a linguagem verbal, pessoal, aí a gente está trabalhando com a linguagem mais vista, né? Mais conhecida, que seria a fala, quando a gente dá um oi, conversa sobre diversos assuntos com outra pessoa, outro colega. E a gente está usando a linguagem verbal, nesse caso, na questão falada, mas também tem a linguagem escrita, que são a linguagem dos livros, linguagem de um bilhete, as que estão em panfletos, as palavras. Então aí a gente tem a questão da fala e a questão da escrita. Tudo isso compõe, professora, a linguagem verbal. Ai, que bom! Olha, que legal saber dessas coisas, não é mesmo? E aí tem outro ponto, que é a linguagem não verbal. Então, você sabe o que é a linguagem não verbal?
Então já vamos descobrir aqui com o professor, né, Raíssa? Esse é um ponto. Vocês aí, sabe o que é linguagem não verbal? Já ouviram falar? Também podem comentar a respeito do que vocês já conhecem da linguagem não verbal. A linguagem não verbal também faz parte da linguagem, que seriam o foco da linguagem não verbal, seria tudo além das palavras, da escrita, da fala, que seriam as imagens, as cores, setas, ou quando a gente vê isso efetivamente numa figura. Mas e quando a gente está no dia a dia, por exemplo, quando a gente dá um joinha, assim, opa, quando a gente dá um joinha, a gente já vem na nossa mente um significado para isso, né? Significado de algo positivo, quando a gente pisca o olho, assim, né? Ou quando o nosso rosto transparece algo triste, quando alguém está triste, chorando, né? Ou alguma emoção. Tudo isso que foi colocado faz parte da linguagem não verbal, que é uma comunicação, mas que não utilizamos as palavras escritas nem a fala para passar. Então, a linguagem não verbal, como está colocado, tem unidades diferentes, né? Diferentes da palavra, destacado por aqui, certo? E a gente tem, além da linguagem verbal e a linguagem não verbal, possuímos a linguagem mista, professora. Na linguagem mista, o que ocorre? É essa mistura, como o nome já diz. É a combinação tanto da linguagem verbal e a linguagem não verbal que acontece direto, pessoal. Acredito que vocês mesmos, se pararem para pensar um pouco, vão ver que isso está presente em diversos momentos, em sala de aula, numa brincadeira com seus colegas, nos seus memes, amigos. né? Eu vejo isso muito nos memes, né? Muito bem lembrado. Que aí aparece ali a frase, Uhum. né? E logo em seguida tem uma imagem, né? Para fazer essa comunicação com a Legal, com a professora, frase, verdade. né? Tem a frase ali, aí vem a imagem, colocando tudo que a gente está pensando ali, ou a gente nem esperava, mas traduzindo, né? E professor, eu tenho uma dúvida. Em relação à música, ela é o quê? Linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Ela é o quê, a música? Pois é, então, a questão da música é bem interessante, porque a música, muitas vezes, o que a gente tem, pessoal? Querem comentar? Comentem aí música, para ficar esse suspense, né? Questão da música. A gente vê a letra da canção que tá ali, né? Que a gente ouve, a gente entende, né? O que a música quer transmitir, a melodia ali, né? A música, ela tá na linguagem não verbal, que ela quer transmitir a emoção através da melodia, né? Até porque antigamente, bem antigamente, quando a gente vê músicos, né? Beethoven, Chopin, de diversos outros, né? Mozart, diversos outros compositores, eles faziam através das melodias, né? Legal. Através das melodias. Mais recentemente, por o século XX ou por aí, né? A gente tem um acréscimo das letras para compor também a música. Mas é um questionamento, né? Por que a música, então, ela não se enquadra na linguagem mista? É algo que a ser debatido. É bacana porque a questão da linguagem é algo que vai se modificando, que vai mudando. Então, acreditamos, né? Vocês também podem colocar aí nos comentários para vocês a música. É linguagem não verbal somente ou é uma linguagem mista já, né? E você, professora, o que acha desse ponto? Acredito que é uma linguagem não verbal, porque ela está no campo da semiótica, né? Que são os estudos das outras linguagens, né? Enquanto a linguagem verbal falada e escrita está no campo da linguística, muitas outras linguagens estão no campo da semiótica. Professor, né? Olha só, semiótica. Isso, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai gravar um vídeo para mostrar para vocês de forma simples de como o que é um pouco sobre a linguagem semiótica, tá bom? O que é semiótica, na verdade, tá bom? Muito bom saber disso, professora. Sério, vocês viram então a questão da semiótica, a questão da linguagem não verbal. Bacana saber, então. Vamos avançar aqui para um exemplo de linguagem verbal, certo? Através do gênero textual, poema, que a gente
vai trabalhando em sala de aula, vocês já devem ter visto, e que vamos trabalhar aqui, né, professora? Isso mesmo. E tem aí um poema, né, uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Uau, pessoal, olha só então, temos aqui o conto Quadrilha com diversos personagens, né, professora? E esses personagens, eles vão tendo uma interação um com o outro. Então, pela linguagem que a gente viu, né, uma ação, o João amava a Teresa, e ela amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Sempre com a ação de amar, né? Um personagem amando o outro que ele não amava ninguém. E aí a gente vai passando para que o João aconteceu de tudo com cada um dos personagens, que ao final Lili acabou se casando com o J. Pinto Fernandes. J. Pinto, eu falei João, né? Mas sabe se é José? Verdade. Então ainda fica isso, né? Que não tinha entrado na história. Vocês conseguem ver como a linguagem verbal consegue fazer essa interação com a gente, até criar uma expectativa, criar esse jogo de palavras. E aí a gente chega no fim da história e descobre o que ela quis passar, né, professora? Isso mesmo. Então, isso aqui é um exemplo de linguagem verbal. Comenta aí o que você achou desse poema. É do Carlos Drummond de Andrade, certo? Bem famoso na questão dos poemas aqui no Brasil, certo? Então, tem mais exemplos? temos aqui agora exemplos de linguagem não verbal do que a gente estava falando, certo? Vamos dar uma olhada. Olha só aqui, o que temos, pessoal? Isso que a gente vê, bem comum, né? Ver um semáforo aqui. Semáforo. Aqui, né, na região norte a gente chama muito de sinal. É verdade, o sinal. O sinal, né? E aí o semáforo a gente tem as cores, né, para indicar o que as pessoas no trânsito devem fazer, né? As cores vermelho, amarelo e verde. E temos também uma placa, né? Uma placa que já tem um desenho, que tem umas setinhas para a direção que os carros podem seguir, certo? Uma tradução rápida. Isso. O que seria mesmo as cores? E interessante, né, professor, que antes de falar das cores, sim. que você não tem nenhuma palavra. Só você, a verdade é que as pessoas, né, elas já têm isso na cabeça de que o vermelho indica pare, né? O amarelo ou o laranja é o atenção e o verde é siga em frente. Mas não tem escrito. Mas se você perguntar para uma criança ou para você, um jovem como você vai perceber que você já tem na cabeça esse significado dessas cores. Então isso se enquadra na linguagem não verbal. Verbo, né, vem de palavra. E como aí não tem, né, palavra, a gente está se guiando pelas cores, pelas formas, no caso também das setas. Muito bem destacado, professora. Não tem palavras, não vemos, mas as pessoas já têm isso dentro delas, das questões das cores, das setas, do que pode significar, certo? Então aqui temos o semáforo com a placa. Um outro exemplo de linguagem não verbal, vocês olhando essa imagem, o que vocês diriam que está acontecendo com essa jovem, o que ela está segurando? Podem comentar aí também nos comentários, aí abaixo do vídeo. Então, professora, a gente tem aqui um destaque dela, né? Verdade. É só... O que a gente já pode notar? A gente tem um fundo branco, ok, mas a gente já vê uma expressão no rosto dela, né? Uma expressão de alegria, né? E ela também tá segurando o celular, né? O que será que ela viu ali no celular dela, né? Que ela ficou assim, uau, ganhei um sorteio no Instagram. Isso mesmo, Pode professora, ser, né? A gente na linguagem não verbal, nesse caso, já consegue até imaginar. Já é uma comunicação já é um pra gente. né, A gente professor? olhou e já imagina, né? O que aconteceu. Então tá transmitindo uma mensagem pra gente, né? Que é algo muito legal Ela tá aconteceu. falando com o crush, né? Opa, né? Ninguém sabe. Ela tá vendo, ninguém sabe. Ganhou um sorteio, como você colocou. Então, é isso que se expressa na linguagem não verbal também.
E mais um aqui, exemplo de linguagem não verbal, a gente pode ver aqui, né? Olha só, essas pessoas que provavelmente estão dançando. Tem as luzes também, né? Para indicar as imagens por trás. Os figurinos, né? Os figurinos, para dizer que é uma dança típica, né? De alguma região, com um cenário atrás, mostrando provavelmente a cultura de um local, como é, não é? Parece algo como sertão, né, professor? Olha, é verdade. Pode ser também um musical, né? Que está ali com uma peça teatral, né? Então, a arte em si, né? Isso, e tudo isso transmitido através tanto da dança ou do que esteja acontecendo, mas a imagem também mostrando pra gente tudo de maneira não verbal, certo? Então, ótimos exemplos a gente estamos vendo aqui, não é? E aí a gente agora tem um exemplo da linguagem mista, né? Linguagem mista, como assim? Olha que a gente pode ver aqui, são as gotinhas, né? Muitos de nós já conhecem o Zé Gotinha, que é um mascote que sempre aparece para vacinação, Olha, certo, professora? interessante. E aqui o que a gente vê, parece que a família dele que tem uma informação aqui, né? Tem gente de todas as idades aparecendo aqui e uma mensagem abaixo, né? Temos que a prevenção não tem idade, vacine-se, né? Então o que temos aqui? De que todas as idades precisam tomar a vacina, certo? É uma indicação. Que temos as cores, temos os formatos, a imagem e a mensagem abaixo. E também os traços, né, professor? Porque se você for olhar na imagem, né, quem seria o avô, né? Ali pode ser aquele ali que tá com uma bengala, que a gente tem um traço, mas pode ser uma bengala, né? Tem umas linhas assim que a gente imagina ser a linha que tá na testa, né? Então esse poderia ser o avô dessa ponta, na outra ponta já é a vovó, né? Aí tem a menina, aqui, né? tem a menina com a fuzil na cabeça. Quem seria a mamãe e o papai? Né? Então tudo aqui isso mamãe, tá cheio de né? significado. A mamãe, o papai ali, a mamãe com o bebê. Uma criança de colo, né? Isso, Verdade, olha só né? aqui. Tudo isso fazendo parte da família do... A gente pode ver até o menino, ó, ele tá piscando. Isso é uma linguagem não verbal assim. também, né? Dizendo que tá tudo bem, que tá contando aqui até o bebezinho também, né? Piscando. Você conseguiria fazer um desenho desse indicando, né? Então, verdade. Bacana, né? desafio. Desafio. Legal. Então a gente tem aqui um exemplo de linguagem mista, certo, pessoal? E agora a gente tem um desafio aqui para vocês. Olha que desafio, né? A gente tem aqui um personagem muito conhecido dos quadrinhos, né, professor? Você conhece esse personagem? Vocês conhecem? Você é da geração Z. Você conhece esse personagem? Aham. A gente tem aqui o gato Garfield, né? Garfield que está em muitas histórias aqui, que a gente vê nos livros, né? Vocês já devem ter visto nos livros de vocês também. E aí a gente tem um desafio aqui para vocês, né? Pelo que a gente está vendo, vocês diriam para a gente que se trata de uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, ou se trata de uma linguagem mista? Desafio aqui para vocês. Vocês podem colocar nos comentários. Então, professor, o que a gente consegue ver aqui também, né? Nesse desenho. O que você conseguiu... Consegue. Vamos fazer então essa análise juntos, né? Isso. Professor, você falou que linguagem verbal é quando tem palavras, né? Focado na palavra e tal. A gente consegue ver a palavra dentro dessa tirinha escrita? Verdade, professora. A gente consegue ver palavras escritas sim, né? Como a gente vê no primeiro quadrinho, eu amo bolo de chocolate, certo? Aí o Garfield, de uma vez no segundo quadrinho, pula pro terceiro quadrinho, o amor é passageiro. Então a gente percebe sim, né, a presença de uma linguagem verbal. Isso mesmo. Mas também o senhor falou que linguagem não verbal tinha imagens, né? E eu vejo na tirinha imagens também. Isso.
E além das imagens que a gente consegue ver muitos traços característicos de tirinhas, pessoal. Muito legal de a gente ver, que a gente vai poder destacar aqui. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, um balão de pensamento. Qual é a característica do balão de pensamento? É quando a gente tem o balão, mas tem as bolinhas aqui que vai até a cabeça do personagem. Então a gente vê isso aqui tanto no primeiro como nesse terceiro quadrinho, né, professora? E a gente tem destacado esses pontos. E a gente também tem, por exemplo, nesse segundo quadrinho, a gente pode ver esses traços brancos aqui, ó. Traços brancos. O que teriam esses traços brancos aqui, professora? Eles seriam as metáforas visuais, né? Porque tá fazendo uma referência como se fosse ao vento, né? Que foi tão rápido que ele fez assim, como se fosse um vento, né? Quando você pega uma coisa tão rápida que tem aquele... Ó, quer ver? Ó, aquilo, né? Você não tá sentindo isso, mas tenta fazer em casa, olha bem, ó. Muito bem, professora. É a metáfora visual, isso mesmo, para indicar algo como em movimento. E a gente pode ver também aqui, por exemplo, aqui, ó, na perna do Garfield, essas linhas, né? A gente vê aqui essas outras referências aqui, que seriam as linhas cinéticas, né, professora? Que seriam também para mostrar essa interação, esse movimento que a figura está fazendo, certo? Para algo dinâmico, certo? Então, temos tudo isso, né, professora? Isso, eu tenho um ponto em relação às metáforas visuais, para ficar mais claro para você que está estudando tirinhas na escola, é que a metáfora visual, ela é para destacar alguma coisa. Por exemplo, de repente, lá na tirinha, o Garfield fala que ama bolo de chocolate e aparece coraçãozinho na cabecinha dele. Então, esse coraçãozinho próximo à cabeça do Garfield são metáforas visuais, porque ele está destacando que ele ama bolo de chocolate, entendeu? Outra forma de aparecer uma metáfora visual é que, de repente, o Garfield bateu a cabeça. Aí, o que aparece? Estrelinhas, né, em torno da cabecinha do Garfield. Então, essas estrelinhas são também metáforas visuais, tá bom? É só para deixar destacado para quando você estiver estudando sobre tirinhas, tá bom? Legal, professora, porque nessa de bater a cabeça também, além como você destacou as estrelas, eu vejo também aqueles passarinhos que ficam voando, né? A gente via isso nos desenhos como do Pica-Pau, né, do Pernalonga. Tinha muito esse tipo de traços, isso já nos desenhos animados, que também já é destacado também nas tirinhas, esses tipos de linguagem, certo? Então vamos lá. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando esse primeiro encontro nosso, né, com o Tamano, destacando aqui para vocês a questão da linguagem. Você gostou do conteúdo? O que você achou? Comenta aí pra gente, dá o joinha, tá? Dá o joinha, compartilha, né, para outras pessoas para entenderem mais a respeito. E para um aninho na escola, né? Ou nesse tempo de aulas online, compartilha mesmo para as pessoas assistirem por outros meios também. Eu agradeço muito aqui a professora Caroline que me ajudou. Tudo bem, Caroline? O que você achou, né? Show! Tchau e até a próxima! Tchau.